pessoal da Fort TV Brasil, direto dos canais de YouTube da Fort TV Brasil e no canal 9.4 da Super TV. Estamos aqui com o nosso projeto piloto do programa esportivo Comendo a Bola. Qual é a ideia desse programa, gente? É uma ideia inovadora do nosso amigo Antero, para a gente falar de futebol, falar das coisas que a gente gosta na hora do almoço. Então a gente vai bater um papo muito bacana, sempre trazendo esporte, atualidade, trazendo coisas do momento, focando futebol carioca, futebol da nossa região e futebol nacional. Tudo jóia? Então a gente está aqui nesse projeto piloto, Comendo a Bola é o nome do programa. Estamos aqui com o nosso amigo Rodrigo Lírio. Tudo bem, Rodrigo? Oi, falar um pouquinho do nosso futebol, das coisas que acontecem aqui na nossa região também, principalmente os 4 grandes do Rio, né? Futebol mundial, futebol da região. É um prazer muito grande fazer parte dessa bancada aqui junto com os amigos. Então, você que gosta de uma resenha, gosta de se manter informado do futebol, nós estamos no lugar certo. É aqui, vem com a gente no Comendo a Bola. Também estamos aqui com o idealizador do programa, nosso amigo Antero do Samba Rock, Antero que tem ideias inovadoras, é um cara que encoraja a gente a dar passos à frente. Antero, estamos aqui com o Fort TV Brasil, com esse novo projeto aqui, Comendo a Bola. Ricardo, pra mim assim, uma questão de orgulho, né? Primeiro ter vocês, né, ao meu lado aqui, com essa ideia que nós tivemos aí em conjunto, tá criando esse programa muito especial falando de futebol. Eu acho que tá faltando isso para nossa região. Falar temas que são polêmicos, né? E você é um cara polêmico, que adora fazer uma polêmica. Isso é muito importante, um debate muito legal. Lembrando que estaremos em breve, todos os dias, ao vivo, de meio-dia até 1h da tarde, no seu horário de almoço. Por isso a ideia do programa se chamar Comendo a Bola. Então, contamos com todos vocês. Entre lá no nosso canal do YouTube, na TV Fort TV Brasil, ok? Entre no YouTube e no canal 9.4 da Supernet. Vai ser um prazer, vai ser muito legal. Vamos falar muitas coisas, muitos temas atuais que estão no dia a dia aí acontecendo no futebol nacional. Então, pessoal, a gente está atravessando um momento muito complicado, esse momento da pandemia, né? Mas o importante é que a gente vai falar de futebol. Essa iniciativa aqui no norte do estado, aqui a gente está em São Mateus, Espírito Santo, mas a gente pensa em subir degraus devagarzinho e a gente tentar avançar com a qualidade do programa. Mas a ideia central é essa, falar de futebol, que é a coisa que a gente ama e que mais gosta, tá joia? Então, a gente vai começar levantando a bola dessa questão pandemia e futebol. Rodrigo, você acha que é hora de voltar ao futebol? Você acha que era o momento? Acha que o Flamengo, encabeçado junto com a Federação do Rio de Janeiro, acertou em voltar agora? A sua opinião central sobre a volta do futebol e a segurança? Pois é um assunto realmente muito polêmico. A gente está vivendo um momento muito difícil em que eu, em toda a minha vida, jamais imaginei que a gente fosse passar por uma situação dessa. A minha opinião, assim, desde que as coisas sejam feitas com responsabilidade, é válido. Até porque, assim, a gente até não se criar uma vacina, né, até se descobrir uma vacina, a gente vai ter que aprender a conviver com esse vírus. Então, é a realidade nossa, é difícil, vai ser cada vez mais complicado, né, porque a gente tem muitos infectados, enfim. Mas, a minha opinião, eu sou a favor da volta, assim, desde que com responsabilidade, como tem sido feito, né, a gente já teve alguns campeonatos fora do país que retornaram a princípio. Aqui no Brasil, só o Campeonato Carioca, né, com o Flamengo e o Bangu nessa última rodada. Então, assim, tudo feito com muita responsabilidade. Observei também que o jogo do Vasco aí, no último domingo, tanto do Botafogo também, tiveram os testes. Então, assim, tudo com muita responsabilidade. Então, eu sou a favor, sim, tendo essa responsabilidade, fazendo as coisas direitinho, tem que voltar, sim. Ô Rodrigo, assim, pegando a deixa da sua participação, eu acho o seguinte: tudo isso que está acontecendo sempre vai ser um grande aprendizado. A gente não tem certeza sobre nada. E a gente está vivendo num momento muito politizado, muito polarizado, dois lados, como se não existisse um meio termo. E assim, o Flamengo demonstrou em números que quando o Flamengo voltou a treinar, os jogadores pararam de ser infectados. Então era mais seguro estar dentro do clube, trabalhando, porque assim, você vai olhar o comércio está voltando.
As pessoas estavam se infectando muito mais dentro de casa, muito mais com a vida lá fora, do que quando você está no seu período de trabalho. Então, se voltar com segurança, com um projeto igual o nome do programa é Jogo Seguro, está demonstrando que no trabalho em si, lá dentro da estrutura esportiva, no CT de treinamento, a gente está tendo mais segurança do que fora dele. Então, assim, a sociedade vai ter que aprender a tomar cuidados, mas a vida vai ter que seguir. Isso aí, Ricardo. A gente até consegue acompanhar, por exemplo, o William Arão do Flamengo, né? Recentemente ele falou que ele se sente mais seguro hoje dentro do centro de treinamento do Flamengo do que dentro da sua residência. Então, os clubes vão ter que obedecer esses protocolos, criar esses protocolos, né? Para ter essa segurança dos atletas, para a gente ter um retorno do futebol, que é o que a gente ama, né? Poxa, a gente passou aí 3 meses praticamente sem o futebol, sem essa paixão que a gente ama. Como faz falta, né, Rodrigo? Faz falta demais, a gente tá ficando doente dentro de casa sem ter um joguinho para assistir. Tava vendo essas reprises aí, mata um pouquinho da saudade, mas não é a mesma coisa do que você ter aquela resenha sadia com os amigos, aquela resenha bacana do dia a dia aí, aquela zoação entre um e outro aí. Então, assim, o futebol ele vai retornar agora e obedecendo esses protocolos, tendo essa segurança, com certeza a gente tem tudo para dar samba, né? Isso aí. Nosso amigo Antero, opinião, Antero, você acha que o Flamengo acertou? Você acha que a Federação Carioca, por mais desmantelada que ela foi, com ações precipitadas e tal, era hora de voltar? Você acha que dá para jogar? Pô, Ricardo, uma coisa que tem que botar em questão é o seguinte, por exemplo, o Flamengo voltou praticamente há 40 dias, né? Então, automaticamente, o Flamengo, quando fez os primeiros testes foram feitos, foram, ao todo, se não me engano, acho que 8, 18, não lembro bem exato, quais foram familiares, né, dos jogadores, parentes dos jogadores e 2 ou 3 jogadores lá da comissão técnica do Flamengo. E de lá pra cá, nunca mais ninguém se infectou. Então, foram 40 dias, então, ao todo, 365 pessoas são tratadas pelo Flamengo desde o início que o Flamengo retornou aos treinamentos. De lá para cá, ninguém mais foi infectado. Vou dar um exemplo. Os times paulistas, né, que estavam relutando para voltar, criando confusão, o negócio todo para voltar, que o Flamengo estava errado, fizeram os exames agora, na sexta-feira passada. O Corinthians, foram 38, não só jogadores, como também parentes, próximos. Resumindo, falaram que o Flamengo estava errado. O Flamengo ficou 40 dias treinando sem treinamento, com todos os protocolos seguidos à risca, feito pelo Dr. Márcio Tanuri, né, que virou inclusive referência nessa área. Mundial. Então, a FIFA pediu algumas coisas que o Flamengo estava fazendo, né? A Comebol, a CBF, e não aconteceu nada com o Flamengo. O Corinthians, Palmeiras, São Paulo, que ficaram falando que estava errado, com a imprensa toda descendo a lenha no Flamengo, estavam infectados. Quer dizer, então realmente comprovou que o Flamengo está no caminho certo. O Flamengo, junto com a Federação do Rio, conseguiu, né, com os 14 clubes, né, que estavam participando, só 2 que eram contra o Botafogo e o Fluminense, os times pequenos, chamados pequenos, fizeram o mesmo sistema de protocolo, porque alguns jornalistas falavam o seguinte, o Flamengo pode fazer, o Flamengo tem condições de fazer, por quê? Porque tem dinheiro, mas não, a Federação bancou, o Flamengo abriu mão da parte dela, não precisava que a Federação bancasse o Flamengo, e acabou que todos os clubes fizeram os protocolos. Um exemplo claro é que no jogo contra o Fluminense, Volta Redonda, 3 jogadores estavam infectados, 2 dias antes foi feito o exame, acusaram o Covid nesses 3 jogadores, eles foram botados em separados para tratamento e no dia seguinte, 2 dias depois, fizeram mais os exames de novo e ninguém mais estava infectado. Ou inclusive, no programa de segunda-feira do Bem Amigos do Sport TV, o Caio Ribeiro estava explicando a situação e o jornalista lá, o Galvão Bueno, os outros, descendo a lenha do Caio, falando que o Caio estava errado, que não era assim que funcionava. Resumindo, tudo que envolve o Flamengo hoje, nessa parte, a mídia está contra por quê? Porque vai vir depois em outro debate, vamos fazer daqui a pouco, sobre essa medida provisória, né, da liberação dos jogos aí, essa carta de alforria que foi dada aos clubes, que a maioria fala que está errado, que não é assim, mas todo mundo sabe no fundo que vai ser a melhor coisa, né, para todos os clubes brasileiros. É como se os clubes brasileiros estarem vivendo uma nova era. Sim, é uma nova era. É exatamente isso, quebrando as algemas, quebrando a questão desse monopólio da Globo, né? Mas assim, eu acho que o Flamengo tá dando o passo à frente como o gigante que é.
entendeu? Eu acho que está tomando o seu papel de protagonismo, não só esportivo, mas também de liderança para tentar modificar a estrutura para todo mundo. Eu acredito que quando um clube começar a ter jogar suas próprias cartas e entrar para sua negociação e dizer quanto ele vale como empresa, ele vai conseguir negociar aquilo que ele realmente acha digno e não ser imposto um valor para jogar como se fosse, ó, se você quiser é isso, se não, deixa que eu pago. Eu vou pagar pro Corinthians tanto, para você só vou pagar isso. O clube vai começar a falar, não, eu não jogo um campeonato. Se você não me der a estrutura que aquele clube lá tem. Então, assim, o Flamengo está iniciando, junto com essa medida provisória, uma nova era de futebol. O Atlético Paranaense iniciou isso aí a partir do ano passado, que é um clube muito bem estruturado, diga-se de passagem. Né? O Flamengo está seguindo nisso aí. Hoje, assim, esse dinheiro que a TV não está fechando o acordo com o Flamengo faz falta? Faz falta para qualquer um. Porém, o Flamengo consegue hoje sobreviver sem esse dinheiro, que dá poder a ele para brigar, entrar nessa briga realmente para poder negociar valores melhores ou até com outras emissoras. Né? Então, assim, é válido o que o Flamengo está fazendo e acredito que outros clubes vão começar a pensar da mesma maneira, vai conseguir se desligar um pouco desses valores que a emissora atual vem passando para eles, vão brigar e vão conseguir. Porque é assim que o futebol vai ter que caminhar. Os clubes vão ter que se organizar, se estruturar cada vez mais para poder a gente ter um futebol mais livre. Né? E o caso aí, Rodrigo, você está falando, né, às vezes existe, né, sem clubismo aqui, todo mundo sabe que eu sou flamenguista mesmo, mas sem clubismo, hoje você pega os 3 times do Rio, infelizmente, né, porque os outros times estão fortes, o campeonato cresce, dá mais emoção, aí você pega, por exemplo, o Botafogo hoje, o Fluminense e o Vasco, que estão com o Pires na mão, você ser presa à Rede Globo, qualquer dinheiro que der na mão deles, eles vão precisar, estão no desespero. Então você fala assim, vou te dar 5 milhões aí, não quer não, vai ficar 100. Então os caras, melhor 5 milhões do que nada. Então, com essa medida provisória, e os clubes perceber que eles podem negociar. Um exemplo, você vai no Nordeste, a torcida do Vasco é gigantesca, Fluminense, Botafogo, você pode negociar não só com as TVs abertas, como também nas plataformas. Né? O jogo do Flamengo hoje, por exemplo, que vai passar na Flá TV, a previsão é bater recorde mundial de uma televisão de clube passando pelo YouTube. Quer dizer, pelo Instagram, pelo Facebook, porque hoje a tendência é essa, entendeu? Então, está na hora realmente de começar a evoluir. O futebol brasileiro hoje não é visto lá fora. O Flamengo começou a ser visto devido ao ano passado, pelo sucesso que fez com o Jorge Jesus. Vários países passaram os jogos do Flamengo, principalmente Portugal. Então, a tendência agora vai ser essa. O Flamengo realmente virar uma marca fortíssima. E só uma adendozinha em relação à marca que a gente fala, devido a essa liberação, né, da medida provisória, o Flamengo hoje é o 4º maior clube no mundo em termos de TV, perde pro Liverpool, pro Barcelona e pro Real Madrid. O Flamengo está em 4º no mundo. O Flamengo hoje tem 6 vezes mais do que o River Plate, que é o 2º da América. Então isso prova o quê? Está na hora, os clubes têm que acordar. Esse negócio de dirigente amador, isso já foi, época de Caixa d'Água, de Rico Miranda, esse cara aí, esse fanfarrão aí do Corinthians, esse André Chance, que é um fanfarrão, só faz besteira no clube do Corinthians, o clube da potência do Corinthians está passando. Então acho que essa liberação aí do Ministério Público vai ajudar muito do medida provisória, vai ajudar muito todos os clubes. Todo mundo está falando que é o Flamengo, mas não. Todos os clubes vão se dar bem com isso. Em Antero tem outra, cara. Tem uma outra questão que a gente passa despercebido. Ou os clubes param com essa questão de ficar dando pancada por ciúme do Flamengo, ou eles têm que aprender o que o Flamengo há 7, 8 anos atrás, antes do Bandeira entrar, era um clube de chacota. O Flamengo não pagava ninguém, era caloteiro, o jogador ia pro Flamengo para pegar nome, mas na verdade sabia que não ia receber, para entrar na justiça depois, era assim. Então o Flamengo passou por um processo de estruturação muito grande. E o Flamengo fez o seguinte, pegou todas as suas dívidas e olhava quanto recebia. Falou, do quanto eu recebo, 30% vai ser para me pagar a dívida, e eu só vou trabalhar com 70% do meu ativo. E em cima disso aí foi pagando e não fazendo dívidas novas. O Flamengo hoje tem que ser escola para os outros clubes.
E aí, o que acontece hoje? O empequenamento dos outros clubes são tão grandes que é mais fácil você ficar brigando, jogando pedra naquilo que deu certo. Fica invejando. E em vez de tentar aprender com aquilo que deu certo. O Flamengo hoje é vitrine. Entendeu? Vamos passar para... Vamos falar de que interessa, porque a gente está falando muito de política e de pandemia. E o que a gente gosta mesmo é falar de bola. Vamos falar da volta do futebol carioca? Vamos falar um pouquinho agora do futebol carioca, que Isso. mas vai ter uma rodada aí decisiva hoje, né? Isso. Então, tivemos o início do campeonato, né? Os 4 grandes do clube. 3 venceram, né? O Flamengo venceu bem, Botafogo venceu muito bem, surpreendentemente fez essa goleada de 6-2 sobre o Cabo Friense, e o Vasco também venceu bem, até voltou para essa briga. Estava completamente eliminado, praticamente eliminado, venceu e tem chances reais. Agora é vencer o Madureira, que é um concorrente direto, e torcer malucamente pelo Resende Futebol Clube. O Vasco, quinta-feira, tem 2 times, tá? Ele mesmo e o Resende. Tá até com aquela camisa do Lyon, tem aquele patrocínio agora lá do Lyon, tem uma relação com o Lyon, o Resende. E tem que torcer muito pro Resende não ganhar o Volta Redonda. Rodrigo, como voltou o futebol carioca? O que você achou, cara? Assim, a gente percebeu que dos 4 grandes aí, né, 3 voltaram muito bem, talvez até seria o esperado, né? E a gente teve uma surpresa, né? Surpresa aí com o Fluminense, jogando futebol muito abaixo, um futebol burocrático, como se diz, né? Com o freio de mão puxado, vamos dizer assim. O Fred voltou bem, hein? Pô, estreia do Fred, né? Goleador aí. Fred, sem sombra de dúvida, é um bom jogador, é um goleador nato. Porém, a idade vai chegando, a gente vê que ele já não tem a mesma mobilidade de antes, né? Aquele mesmo faro de gol, mas isso não se esquece, tem que tomar cuidado com ele. Essa foi uma primeira partida, lógico, evidente, mas eu acredito que vai ter uma evolução, sim. O próprio Fluminense, que antes dessa pandemia sinalizava como o clube com maior pontuação dentro do campeonato geral, né? Agora, o Vasco também fez um bom jogo, 3 gols aí do centroavante Cano, né? Parece que é um outro goleador que surge aí no futebol carioca nos últimos anos. O Botafogo fez uma ótima partida, uma ótima exibição. O Flamengo também venceu bem o seu jogo. E esperar hoje aí pra gente ver como é que vai ficar, né? Eu acredito que o Flamengo venha fazer uma boa partida, os outros clubes também, né? O próprio Vasco vai ter que fazer uma excelente partida, tem que ganhar e torcer. É isso que resta para o Vasco, torcer, e não depende só de si próprio. Então, vamos. Rodrigo, eu assisti o jogo, cara, você vai me chamar de maluco, mas eu assisti o jogo Madureira e Resende. Acredite se quiser, passou ao vivo no Sport TV. E eu vendo o jogo do Madureira e Resende, todo mundo esperava que o Madureira, do time pequeno, junto com o Volta Redonda, eram os 2 times que... O Madureira voltou muito mal. O Vasco deve atropelar o Madureira. Não pode perder para aquele Madureira, que não tem nada a ver com o Madureira de antes da pandemia. Eles hoje, de todo o elenco, só ficaram 3 jogadores do Madureira. E desses 3 jogadores, 3 deles, 2 não eram titulares. Então, assim, o time do Madureira foi completamente desconfigurado. Mas o que me assustou, porque o problema do Vasco não é com o Madureira, que eu acho que vai vencer. Foi o Volta Redonda, não tomou conhecimento do Fluminense, mas passou o rolo compressor. Antero, foi um chocolate. O Fluminense não viu a bola. Parecia que o time pequeno ali era o Fluminense. Você acha o quê? Vai ficar batendo naquela tecla do voltei, só tive uma semana de treino e tal? Ou você acha que realmente a diferença técnica não é tão grande do Fluminense e o Volta Redonda? Bom, Ricardo, tava até um monte de memes aí falando, né, que o Fluminense realmente cumpriu o que tinha falado, né, que não ia entrar em campo, realmente não entrou. Mas assim, falando sério agora, o time do Fluminense, eu acho que o técnico errou numa coisa. Ele colocou Fred, Ganso, brincadeira. Ganso, acho que foi o maior presente de grego que o Fluminense comprou, não ganhou não, ele comprou, né? São 5 anos de contrato, então o cara já chegou aí, fizeram uma festa enorme para ele no aeroporto, né? Falando que o Ganso era melhor que Arrascaeta, né? E você viu, ele anda em campo, não faz nada, e quando o Fluminense
começou a colocar, tirar esses medalhões, começou a colocar os garotos, o time deu uma melhorada, entendeu? Então, mas assim, eu acho que o Fluminense conseguiu uma pontuação muito forte, já está garantido na semifinal da Taça Rio. Lembrando que, né, ele pode perder o primeiro lugar. Já né? perdeu o primeiro lugar? Não, o primeiro lugar da chave dele. Ah, tá. Quer dizer, se ele perder esse jogo agora e o Volta Redonda ganhar, a Volta Redonda passa ele. Aí na semifinal vai ser Flamengo e Fluminense. Né? Então, os jogos de semifinal vão ser no próximo domingo. Tá? O único time garantido é o Flamengo e o Fluminense. O Flamengo o primeiro lugar e o Fluminense vai esperar a rodada para saber se vai ficar em primeiro ou segundo. Né? E o Botafogo e o Vasco brigando aí poder estar entrando. Seria muito legal, Ricardo, se todos os 4 passassem, sabe? Seria muito legal pro futebol carioca, ver os clássicos jogando ali. Independente, hoje o Flamengo está bem acima dos times do Rio, mas clássico é clássico, né? Uma prova disso, que no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Flamengo, passou um jogo dificílimo contra o Vasco, foram 4x4, um jogaço contra o Vasco, e venceu o Botafogo no último minuto, com o gol do Lincoln, né? Do Capixaba Lincoln. Sempre vai ser jogo duro. Então é jogo pesado mesmo, jogo truncado, jogo difícil. O Flamengo pegou o Botafogo antes da pandemia, no primeiro tempo foi um 0x0, tomou bola na trave, um gol impedido por causa de uma unha lá. Então, assim, é um jogo complicado, seria muito bom, falando em termos de futebol, com essa volta aí legal. Seria muito triste, só o Flamengo passar, o Fluminense passar e os outros, o Botafogo e o Vasco não. Entendeu? Antero e Rodrigo, aqui a gente vai bater um papo um pouquinho. O Botafogo, hein? 6x2, apresentando um futebol diferente pra cima. Eu sei que o Cabo Friense também passou por muita dificuldade pra voltar. A gente sabe da dificuldade do time pequeno do Rio, mas eu já vi time ruim do Rio de Janeiro complicar o Botafogo, complicar Flamengo, complicar Fluminense. O Botafogo não tomou conhecimento, foi pra cima 6x2 e um futebol diferente. Você não achou, não? É aquele negócio, futebol não tem mais time bobo, né? Então, assim, ao longo dos anos a gente tem visto aí os pequenos aprontando bastante aí, principalmente tanto no futebol carioca quanto no futebol paulista. Né? Os pequenos de vez em quando fazem uns aprontes aí. Agora, o Botafogo surpreendeu, tá? Não foi um resultado atípico, né? O Botafogo é um dos clubes que acaba brigando para não retornar tão cedo ao futebol. Então acabou surpreendendo bastante o futebol que o Botafogo apresentou nessa partida aí. E o Botafogo, Rodrigo, ele foi ajudado por um resultado antes. O Boa Vista empatou com a Portuguesa e os dois times estão à frente do Botafogo. Aí vem o Botafogo e me ganha de 6x2. Ele sai da 4ª posição para a 2ª posição e depende praticamente só de si. Porque, olha só, o Botafogo vai pegar a Portuguesa, é um concorrente direto, não pode me inventar. Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Nós sabemos disso. O Botafogo vai pegar a Portuguesa. A Portuguesa, se ganhar, passa o Botafogo. Então não é ainda um confronto direto. Mas o Botafogo é o 2º colocado. E deu uma grande sorte que hoje o Flamengo pega o Boa Vista, que é o concorrente mais perto dele. Então a tendência é que se o Botafogo fizer seu dever de casa direitinho, se empatar contra a Portuguesa, a tendência é que o Botafogo passe. Olha como que a rodada foi boa para o Botafogo. Eu acredito assim que não vamos ter muita surpresa nas semifinais aí do Campeonato Carioca, né? Eu até gostaria que não tivesse essa surpresa, gostaria mesmo que tivesse os 4 grandes do Rio disputando, né, na bola, para a gente voltar a ter essa resenha sadia aí, ter essa brincadeira. Acho importante ter os 4 grandes nas semifinais, até para poder valorizar mais o campeonato. Né? E aí, Antero? Fogão passa? Rapaz, eu acho que o Botafogo sim. Eu acho que o Vasco não, porque o Volta Redonda deve passar. O Volta Redonda vai passar pelo Resende, então deve ficar Flamengo e Volta Redonda, e Fluminense e Botafogo na outra semifinal. Né? Você vai me chamar de maluco. Mas eu quero o Vasco. Eu quero o Vasco. Até se bobear, eu levanto a bandeirinha branca e preta. Eu queria ver o Vasco passar. Não, também. Eu acho que, foi o que eu falei, seria muito legal. É muito melhor você ver um Flamengo e Vasco disputando semifinal do que Flamengo e Volta Redonda. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que eu sou a favor desse tipo de disputa, sabe? Quantas vezes na Copa do Brasil, quando o Flamengo, uns anos atrás, eu queria que o Flamengo pegasse um time mais fraco. Não, eu queria pegar um time forte. Porque é muito melhor, o jogo é mais emocionante, valoriza. Eu acho que é por aí que funciona. Agora, voltando uma coisinha que vocês estavam falando sobre a estrutura, né, dos clubes do Rio, que ninguém tem que copiar o Flamengo na forma de
de tomar conta do clube, a gente vê uma coisa muito legal acontecendo no Nordeste, cara. Você vê hoje o Ceará, com uma estrutura bem montada, o Fortaleza. Bahia saiu de uma Bahia. Você vê o Rodriguinho, que saiu lá do Cruzeiro, né? Pô, um monte de clube querendo pegar o Rodriguinho. Pra onde ele foi? Pro Bahia, cara. Porque tem estrutura. Pô, a presidente faz um trabalho muito sério no Bahia. Aí eu pergunto, pô, será que o Atlético Paranaense, outros clubes que tem estrutura danada, pô, será que não tá na hora desses clubes, cara? O Corinthians começar a ter estrutura forte. O Palmeiras tá com estrutura legal, né? Tudo bem, teve uma ajuda no início, mas se manteve. Hoje ele se mantém, se precisar, se mantém seu patrocinador. Você vê o São Paulo, que sempre foi hegemonia imensa, né? Então, eu quis voltar nesse assunto, nesse tópico aí por isso. Porque acho que dá na hora do Botafogo, Fluminense e Vasco pararem de querer que o Flamengo desça e comece a pensar em subir. É só assim que a pessoa começa a crescer. Então, sempre que eu time caia, somos iguais. O nível lá por baixo, meu amigo, você nunca vai subir. É exatamente isso. Minha opinião é exatamente essa, Antero. Começar a pensar em ser grande. E tem uma coisa, tá? Não é só no futebol, não. Se você gasta mais do que você tem, uma hora a conta chega. E é o que os clubes do Rio fazem. Ficam querendo subir de qualquer jeito e assumem compromissos que não podem pagar. Primeira coisa que tem que fazer é pagar a dívida antiga, para depois fazer dívida nova. Entendeu? Rodrigo, então, falando do futebol carioca, você acha que vai dar, então, na sua opinião, o Flamengo vai pegar o segundo do B? Quem vai ser o segundo do B? Você acha que vai ser o Vasco? Você acha que vai ser o Volta Redonda? Quem você acha? Cara, realmente Volta Redonda tá surpreendendo, tá mostrando futebol muito aguerrido, um clube com estrutura, né, bem pequena, mas que vem mostrando nos últimos anos, né, vem mostrando que vem para ficar. O Volta Redonda realmente tem surpreendido. Todo ano a gente tem tido bons campeonatos com Volta Redonda. Eu gostaria, sim, que fossem nas semifinais os 4 grandes do Rio. Acho que valoriza muito o campeonato com isso, né? Quem ganha somos nós, torcedores. A gente ganha muito com isso. Então, mas o Volta Redonda tem grande chance de roubar essa vaguinha aí. Então, domingo, dia 5/7, a tendência é que seja Flamengo e Volta Redonda, que é o que está dando a cara. O Volta Redonda, se fizer o dever de casa contra o Resende, vai o Volta Redonda. Mas se o Volta Redonda inventar de ter um empate ali e o Vasco ganhar, já pensou? Domingo, Flamengo e Vasco. Ou é Flamengo e Vasco ou Flamengo e Volta Redonda. Eu tô torcendo para que seja o Vasco. Eu também torço. Eu torço muito para que seja Flamengo e Vasco, né? Um clássico aí dos bilhões, né? Mas o Volta Redonda tem boa chance, sim. Não vou mentir para vocês, não. Na minha opinião, o Volta Redonda pode surpreender, mas, repito, eu gostaria de pegar o Vasco nessa semifinal aí. Antero, primeiro do B deve ser o Fluminense. Passa o Botafogo, passa o Boa Vista, passa a Portuguesa. Você acha que vai dar Fluminense quem? Rapaz, eu acho que vai ser Fluminense e Botafogo. Grande jogo, hein? Grande clássico. O Botafogo demonstrou, né, no jogo passado que realmente o time está fechado. Apesar de, né, o Paulo Tuori deu uma declaração, porque o time realmente está com o salário atrasado, devendo muita coisa. O negócio imagina, os caras nessa pandemia toda não podiam treinar, dinheiro não entrando na conta. Então, assim, mas eu acho que o que eles comprovaram, que eu acho que o grupo está fechado, entendeu? Faz frente ao Flamengo, no geral? Não. Para mim, o Flamengo vai ser campeão, acho que não tenho dúvida disso. Só que conserva já uma tragédia aí para não perder esse campeonato. Mas em termos de se passar para a semifinal do segundo turno, eu acho que o Botafogo passa. E seria muito legal ver o Botafogo e o Fluminense. Primeiro, que eu ia torcer para o Botafogo e o Fluminense. Eu queria o Botafogo e o Flamengo decidindo a Taça Rio. Por tudo que o Fluminense andou fazendo e falando, né? Quer dizer, então acho que está na hora realmente de o Botafogo ter aquela força aí. O time está tentando muito tempo reerguer. E todo o histórico do Botafogo, né, cara? Independente do meu pai também era botafoguense. Vou contar uma coisa aqui que eu nunca falei na minha vida, cara. Até meus 4 anos de idade eu era Botafogo. Aí, quando eu vi, rapaz, falei, o quê? Tô fora. Graças a Deus eu fiz isso. Meu irmão continuou, coitado, tá sofrendo até hoje. Mas eu acho que dá o Botafogo. Antero, você dançou com as trevas e viu a luz, né? Sem dúvida, sem dúvida. Sabe o que eu fico pensando, Ricardo? Você imagina que loucura. Meu pai foi remador, foi atleta do Botafogo, Elvésio Sartori, um abraço pra eles. Seu Elvésio, um abraço. Atleta do Botafogo, morou no Botafogo, remador do Botafogo, e eu virei flamenguista. Eu dancei nas trevas.
Aí, de repente, apareceu uma luz, clareou o dia. Eu fico imaginando se eu sou Botafogo. Olha, eu tenho um amigaço e um cunhado botafoguense. Eu não sei nem como dou parabéns pra ele no dia de aniversário, porque o Botafogo mata ele todo dia um pouquinho. Todo dia mata um pouquinho. Eu falo muitos anos de vida e ele é Botafogo. Eu não sei o que eu faço, entendeu? E assim, já pensou Botafogo? Você viu o Botafogo ser campeão umas 4, 5 vezes. Em 48 anos de vida. O glorioso. Então, assim, eu falo, perdeu, filho. Fazer o quê? Eu, 4 anos de idade, vendo aquele negocinho lá, gol de Rondinelli de cabeça do Vasco. Meus coleguinhas lá, pro interior lá de Minas Gerais, tudo pra rua, gritando Flamengo, Flamengo. Falei, Botafogo, você tá doido. Mudei logo, graças a Deus. Meu pai tá lá no céu lá, eu tentei mudar ele, rapaz. Falei, aproveita logo, muda, ninguém vai lembrar que você é botafoguense. Porque na verdade botafoguense só aparece quando ganha um jogo, né? Aí demora a ganhar, demora a aparecer. É o glorioso, é o glorioso. Rodrigo, então, semifinal mais ou menos desenhada. Vamos fazer uma brincadeira aqui? Se for Flamengo e Volta Redonda, no domingo, você acha que na quarta-feira que vem, daqui a 7 dias, dia 8/7, quem passa? Flamengo ou Volta Redonda? Sem sombra de dúvida, o Flamengo passa, né? Pela estrutura, pelo time que já vem jogando junto aí há um bom tempo, dos seus jogadores titulares, aí perdeu apenas um e ainda foi reforçado, né, nesse início de ano. Deixa eu aproveitar aqui, vocês estavam falando sobre a questão do Botafogo aí, eu tenho uma história interessante também minha sobre isso. Eu fui morar no Rio de Janeiro em 88, final de 88, tinha 7 anos de idade. Minha mãe botafoguense, e aí resolveu me levar na final do Carioca de 89, Flamengo e Botafogo. O Botafogo tinha 20 e tal anos que não ganhava um título e tal. Foi falta, tá? Empurrou. E minha mãe botafoguense, e eu com 7 anos, não, também sou Botafogo e fui. Quando a gente chegou lá no Maracanã, naquelas cadeiras numeradas, exatamente de frente para uma torcida assim, eu olhei, mãe, falei, que torcida é aquela ali? Ela falou, aquela é a torcida do Flamengo. Eu falei, não sou Botafogo não. Sou aquele time ali, aquela torcida. E nesse jogo o Flamengo perdeu a final, né? Que o Paulinho Criciúma veio na ponta, cruzou, o Maurício empurrou o zagueiro e bateu de chapa. O Leonardo, naquele lateral esquerdo. Botafogo campeão, mas eu virei flamenguista naquele dia ali. Então, só para reforçar aí o que você estava contando sobre a história do... Estava nas trevas e viu a luz. Isso, não, eu sou muito feliz com o Flamengão hoje, né? Fluminense e Botafogo na outra semifinal. Você acha, Antero? Passa quem? Para pegar o Flamengo no dia 8, se o Flamengo passar do Volta Redonda. Eu acho que vai passar. Não, se for Fluminense e Botafogo, não tenho dúvida nenhuma que passa o Botafogo. Não tem dúvida nenhuma, nenhuma. Então, o destino tá levando uma final quarta que vem. Flamengo e Botafogo. Que maravilha, que quarta, hein? Graças a Deus o futebol voltando, hein? Sem dúvida, isso seria muito importante, né? Ter um clássico desse nível, né? No final do Carioca, do segundo turno, mesmo porque o Flamengo deve ser campeão direto. Acho que, como o Flamengo já, se ganhar hoje o jogo, atinge a maior pontuação dos 2 turnos juntos, né? Ele ganhou o primeiro turno a Guanabara e vai ganhar, se ganhar essa Taça Rio, não precisa de nenhum jogo extra para decidir o Campeonato Carioca, porque é só o Campeonato do Rio para inventar um regulamento desse, né? O time ganha 2 turnos e caso, né, o Fluminense tivesse feito mais pontos, ia ter uma final ainda, quer dizer, mas os deuses do futebol sabem o que fazem. Rodrigo, deixa eu te levantar uma bola aqui que você quer falar, mas deixa eu levantar uma para você pegar de primeira, aquele de pé. Olha que loucura o destino tá fazendo. O Flamengo e a Globo entraram nesse debate aí, né, nesse embate para a questão das transmissões dos jogos. Aí o Flamengo vai e me classifica em primeiro. Os mandos de campo, praticamente todos do Flamengo até a final. Como que o destino é danado, hein? A Globo vai ter que se rebolar aí, hein? Como que vai fazer? Fala sincero pra você, eu nem queria muito esse debate não. Só queria que a Globo fosse um pouquinho mais justa. Entendeu? O Flamengo tá atrás dos seus direitos. Mas de repente a Globo vai se ver com o Flamengo. Primeiro geral, semifinal Flamengo, final de turno Flamengo, se tudo correr certo. Depois final do Carioca Flamengo, com mando de campo Flamengo. E a Globo vai transmitir o quê? Só dar uma pincelada aqui no que o Antero estava falando sobre Botafogo e Fluminense. Assim, eu acredito que vai ser um bom jogo. Tá? E não acho que o Botafogo vai levar essa vantagem toda sobre o Fluminense, não. O Fluminense tem peças importantes no seu elenco,
né? Eu acredito que até a estrutura do Fluminense seja melhor do que a do Botafogo. O Fluminense é um clube que revela muitos jogadores, tá? Se você pegar recentemente aí, o Fluminense teve uma safra boa de jovens talentos, né? E eu acredito que vai ser um jogo bom de se ver. E o Carrinho que Egídio foi expulso injustamente, não foi? Quando... O Carrinho foi na bola, ele errou a bola, pegou a cintura do cara, como é que foi? Eu achei, quando eu vi o lance, que o juiz estava ligando para a polícia para vir buscar o Egídio, mas não, ele estava levando um cartão vermelhinho para ele lá, bem merecido. E sobre a questão agora que a gente está levantando aqui da transmissão dessa fase final do Carioca, apesar de toda essa confusão, eu ainda acredito que a Globo vai baixar um pouquinho as condições e vai melhorar, né, os números e vai chegar num acordo aí. Eu acredito ainda, sinceramente. Que a impressão que dá é que é isso que o Flamengo quer. O Flamengo não quer essa briga. A Globo sempre foi uma grande parceira do Flamengo. Sempre foi uma grande parceira, assim, do futebol carioca e do Flamengo. E se a Globo parar pra pensar direitinho, ela depende muito do Flamengo, depende muito do Corinthians, depende muito dos times do Rio de Janeiro também, porque a audiência do futebol é absurda, ainda mais no tempo de pandemia, que o lazer está sendo em casa. Então, assim, eu acho que a Globo só tem a perder com essa briga, e o Flamengo só tem a ganhar. O ideal é que os dois ganhem, mas é isso, a Globo vai ter que repensar como vai lidar com essa negociação com o Flamengo. É o que eu sempre falo, acordo só é bom quando é bom para todos os lados. Então, onde um lado só ganha mais do que o outro, realmente nunca vai ser um bom acordo. No caso, o Flamengo está brigando por valores justos, tendo em vista a sua grande torcida, né, a sua grande nação, são mais de 40 milhões de torcedores, e que naturalmente traz uma audiência muito grande para a emissora, gerando assim mais dinheiro, enfim. E eu acho justo essa briga. Porém, assim, nós como torcedores, a gente perde muito com essa briga. A gente passou vários jogos aí querendo saber como é que ia assistir, como não ia, sem desmerecer o rádio, que o rádio também é sensacional, a narração no rádio, mas o torcedor que já está dentro de casa aí quer assistir a sua partida aí no conforto da sua casa, ou alguns que vão aí para bares, enfim, o pessoal quer fazer a resenha e assistir os jogos. Quem ganha é o torcedor. Então a gente torce para que chegue um consenso aí e que todos saiam ganhando. Então, chegamos ao fim, Rodrigo. Antero, como é que foi? Foi legal? Foi muito legal o debate. Lembrando, né, que esse é um programa piloto. Estou mostrando para vocês aí, falando um programa que antecede hoje aos jogos, né, do Flamengo e amanhã dos outros clubes do Rio. Hoje tem Botafogo também, né? Engraçado, né? Botafogo passar na Globo e no mesmo horário o Flamengo passa na Flá TV. Qual vai dar mais audiência, né? Então, Senhora. Vamos estar sabendo o que vai acontecer. Mas, assim, foi muito legal esse bate-papo. Como eu falei, né? Logo, em breve mesmo, esse programa será ao vivo, todos os dias, de segunda a sexta, o Comendo a Bola, a partir de meio-dia, falando sobre vários assuntos, né? Relação ao futebol. Vamos estar passando também melhores momentos dos jogos que antecederam o dia anterior. Vai ser um programa muito legal, democrático, tá? Acho que cada um tem que falar o que pensa. E lembrando, né? Hoje estamos nós três, somos responsáveis pela essa bancada aqui, né? Os âncoras, vamos dizer assim, dessa bancada. Sempre com convidados especiais, vamos estar sempre convidando as pessoas para estar participando aqui, para debater com a gente e fazer um programa muito especial. Agradeço de coração. Lembrando a todos vocês, para não esquecerem de se inscreverem no canal da Forte TV Brasil, lá no YouTube, para dar se inscreva, ativa o sininho, que é fundamental para você estar sabendo de todos os programas, porque não vai ter só programa esportivo, tá, gente? Como eu estava falando, vai ser vários programas, vai ser programa de rock, programa de gastronomia, vai ser muito legal o canal. E também na TV da Supernet, né, 9.4, beleza? Ricardo, passar a bola aí, você que vai fazer os agradecimentos finais aí. Agradecer o Rodrigo pela participação, foi uma honra estar fazendo esse primeiro programa do Comendo a Bola com vocês. Então, pessoal, que vocês tenham uma boa tarde, que vocês tenham uma boa quarta-feira, uma boa quinta, que seus times classifiquem, que o meu já está classificado, tá joia? Um abraço a todos e dizer que foi um grande prazer, a gente está iniciando esse projeto e esse projeto tem tudo para dar certo. Desculpa qualquer falha, desculpa qualquer nervosismo, não somos jornalistas, não somos profissionais de TV, mas estamos aqui para fazer o melhor e falar daquilo que a gente mais gosta, futebol. Um abraço a todos e até a próxima.